Saudações, hoje vim falar do equilíbrio químico e no equilíbrio químico o tema que eu trago hoje é de deslocamento de equilíbrio, ok? Então tem muitos estudantes, né, que têm dificuldade, né, quanto ao deslocamento do equilíbrio, quando é que um sistema desloca-se para a esquerda ou para a direita, sucessivamente. Então hoje a partir de hoje, a sua dúvida será eliminada, não terá mais dúvida ou dificuldades em torno do deslocamento de equilíbrio, ok? Então temos aqui fatores que influenciam o estado de equilíbrio, ok? Então existem fatores que alteram a velocidade de uma reação química e que perturbam o equilíbrio químico de uma reação reversível. Então esses fatores são temperatura, pressão e concentração. Quanto à influência da temperatura, né? Lembre-se que no equilíbrio uma das reações é exotérmica e a outra é endotérmica, ok? E depois temos aqui aumentar a temperatura do sistema em equilíbrio favorece-se a reação endotérmica. Ao diminuir a temperatura do sistema em equilíbrio, favorece a reação exotérmica. Então, são dois pontos importantes que não devem esquecer. Então, quando aumentamos a temperatura, né, no sistema, o equilíbrio vai favorecer a endotérmica e, se diminuirmos, vai favorecer a exotérmica. Ok? Continuando para vermos isso, como é que fica. Temos aqui a expressão, né? Ok, de acordo com essa expressão, temos aqui a reação direta endotérmica. Então, a reação direta é para a direita, né? Então, e vice-versa, esquerda. Se não é direita, então esquerda. Então, depois dizem, aumentar a temperatura favorece a reação endotérmica. Então, e o equilíbrio desloca-se para a direita. Então, quando nós aumentamos a temperatura, o equilíbrio vai se deslocar para a direita. Neste caso, favorece a endotérmica é que se desloca para a direita. Direita, neste caso, nesse sentido. Ok? Quando diminuímos a temperatura, a diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica. Quando se diminui a temperatura, vai favorecer a reação exotérmica e o equilíbrio desloca-se para a esquerda. Então, neste caso, o que irá para a esquerda. Ok? Então, quando a influência de temperatura, já vimos. Então, vamos passar agora para a influência da concentração. Ok? Então, ao aumentar a concentração de uma substância, o equilíbrio desloca-se no sentido do consumo dessa substância, ou melhor, para o lado onde não existe essa substância. Então, quando se aumenta a concentração de uma substância, o equilíbrio irá se deslocar para a posição em que essa substância não existe. Então significa que não deve existir lá essa substância que vai ser acrescentada ou aumentada, né? E depois também temos, ao diminuir a concentração de uma substância, o equilíbrio desloca-se no sentido da formação dessa substância para o lado onde existe essa substância. Então, quando nós diminuímos a concentração, o que é que vai acontecer? Ao diminuir a concentração, o equilíbrio vai se deslocar para onde foi diminuída essa substância. Então, é onde o equilíbrio vai se deslocar. Ok? Então, quando a influência da concentração também já está. Agora, vamos passar para a influência da pressão ou do volume. Ok? A influência da pressão sente-se quando na reação participa uma ou mais substâncias gasosas. Aumentar a pressão do sistema ou diminuir o volume, que é equivalente, né? Eles estão a dizer aqui que aumentar a pressão é equivalente que diminuir o volume. Então, o equilíbrio desloca-se no sentido do menor número de moles de substâncias gasosas e inversamente. Ok? Então, inversamente e vice-versa. Okay? Então, quando nós aumentamos a pressão ou diminuímos o volume, o equilíbrio vai se deslocar no sentido do menor número de moles. Então, para o lugar onde tem menor número de moles. Ok? Então,
quanto à influência da pressão ou do volume, já vimos, vamos ver agora um exemplo. Ok, antes do exemplo temos aqui algumas notas. Ponto 1. Sólidos e líquidos puros não influenciam o equilíbrio. Então, se forem a dizer que pode-se acrescentar, por exemplo, uma substância em que essa substância está no estado sólido, ficam a saber que não vai influenciar o equilíbrio. Basta estar no estado sólido ou líquido, não vai influenciar. Então, no ponto 2 também temos o catalisador não influencia o estado de equilíbrio. Ele acelera as duas reações, fazendo com que o equilíbrio se estabeleça mais rapidamente. Então, a função do catalisador é acelerar as duas reações, né? Fazendo com que o equilíbrio se estabeleça mais rapidamente. Então, para que no sistema ou na reação haja o equilíbrio de uma forma rápida, então o catalisador só serve para o tal. Então, indo a um exemplo, então temos aqui o zero equilíbrio, temos aqui o equilíbrio, que é essa equação aqui. Depois diz, indique todas as condições que deslocam o equilíbrio favorecendo a produção do amoníaco. Ok? Então, já que já tem aqui a resposta, então, do modo que as condições, ou melhor, do modo que todas as condições, né, que deslocam o equilíbrio favorecendo a produção de amoníaco está aqui, significa que tem que se deslocar para a direita, porque a amoníaco está no lado direito. Então, o que é que tem que acontecer para que o equilíbrio desloque-se à direita, neste caso favorecendo a produção de amoníaco? Então, se formos aumentar a concentração do reagente, então, conforme vimos lá atrás, quando nós aumentamos a concentração, o equilíbrio desloca-se. Quando nós aumentamos, né, a concentração, ou melhor, quando nós aumentamos, sim, a concentração pode ser de nitrogênio desses reagentes aqui, conforme vimos lá. Se nós acrescentarmos nitrogênio ou hidrogênio, o equilíbrio vai se deslocar para a direita, favorecendo o amoníaco. Então, uma dessas substâncias, ou hidrogênio ou nitrogênio, ao ser aumentado, o equilíbrio vai se deslocar-se para a direita. Ok? Então, é por isso que aqui vem aumentar a concentração de reagente, qualquer dos dois. Não, qualquer dos dois, estamos a referir nitrogênio ou hidrogênio. Ok? Então, ao retirar o amoníaco, então, se formos a diminuir aqui, nós temos 2 moles de amoníaco. Então, se formos a diminuir uma mole, né, então o equilíbrio vai se deslocar para aqui onde nós diminuímos, conforme vimos lá nos apontamentos. Então, vai favorecer também ao amoníaco ao diminuirmos. Então, ao diminuirmos, vai favorecer o amoníaco, ou se acrescentarmos uma dessas substâncias, vai favorecer o amoníaco, ou o equilíbrio desloca-se para a direita. Então, é isso. Qualquer dúvida, comentário, e até a próxima.